Irmãos, nós temos o privilégio de receber aqui entre nós Marilza. Primeira vez, né, Marilza, na nossa igreja? Marilza é conhecida de algumas pessoas, de outras não. Marilza é amiga de minha mãe. Seja bem-vinda, viu, Marilza? Sinta-se bem aqui entre nós. Olhando esse solzão aqui assim, e estava lembrando, alguns de vocês, poucos de vocês vão lembrar, 8 anos atrás, na casa de Zé Rangel, no Sobrado, a gente nem tinha feito ainda aquela cobertura, e a gente começou assim, né? Um grupinho pequeno, e hoje nós estamos quase com o templo pronto. Quantos irmãos chegaram em 8 anos? E realmente, como a gente acabou de cantar, eu tenho em mim um canto de alegria. As coisas boas que ao longo de 8 anos Deus tem concedido à nossa igreja. Quem diria, né, que 8 anos depois nós teríamos, materialmente falando, né, um templo, aquela estrutura que nós temos lá sendo construído, e as coisas que Deus tem nos dado, né, não só materialmente falando, mas principalmente espiritualmente. Coisa boa. Eu tenho um canto de alegria. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 14. Nós vamos ver alguns versos desse capítulo e depois nós vamos lá para o livro de Jonas. 2 Reis 14. Apenas o verso 25. Também este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Vamos orar? Senhor, acalme, ó Deus, os nossos corações, as nossas mentes, de forma que sejamos alimentados, fortalecidos, confrontados pela Tua palavra. Fala, ó Deus, mais uma vez aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Este Jonas mencionado aqui no texto de 2 Reis é o mesmo profeta, é o mesmo Jonas que dá nome àquele livro que nós estamos estudando. Isso significa que Jonas, ele foi um profeta assim muito ativo, que trabalhou muito durante o reinado de um camarada que mencionei semana passada, chamado Jeroboão II. Esse rei famosíssimo pelas coisas que fez. Ele governou o Reino do Norte durante os anos de 787 a 747 a.C., ou seja, 4 décadas. E esses 40 anos foram anos assim bastante complicados para os profetas que viveram naquela época. Por quê? Se você olhar aí no verso 24, um verso antes do texto que nós lemos, diz que Jeroboão II, ele fez o que era mal diante do Senhor. E uma das maldades de Jeroboão II foi perseguir os profetas. Apesar disto, Jonas, ele não teve nenhuma dificuldade em dizer ao rei Jeroboão o seguinte: olha, por causa das misericórdias de Deus para com a nação de Israel, apesar das iniquidades cometidas pelo Senhor, Deus, ele vai restaurar
as antigas fronteiras da nação de Israel. Ou seja, Deus vai abençoar Israel. E o que de fato aconteceu, é só você continuar lendo o texto de 2 Reis 14, de 25 a 28. Esse texto vai dizer que Deus realmente restaurou as fronteiras ali da nação de Israel. Então, esse momento que Jonas vive é um momento assim muito importante para a gente poder entender a mensagem do livro de Jonas. Por exemplo, outras características importantes do livro, do contexto em que Jonas viveu. Ele vive num período, num momento em que a nação de Israel corria grave, sério risco de deixar de existir, de ser extinta como nação. Olha o que diz aí o verso 27 de 2 Reis 14. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Deus ia acabar com Israel. Não falara, mas estava perto de tomar tal decisão. Outro detalhe. Jonas, ele vive num período de, digamos, socialização da pobreza. Olha aí o que diz o verso 26. Não havia em Israel nem escravo e nem livre. Quem continua lendo o texto vai ver e conhece um pouco da história, as classes sociais tinham quase que se unificado. O que significa isso? A classe média tinha deixado de existir por completo. A riqueza, ela estava concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas. Grande parte das pessoas eram pobres. Terceiro, Jonas vive num período de pouca esperança para a nação de Israel. Esse quadro desolador que existia aqui, não havia sinal de que as coisas fossem melhorar. Não havia ninguém que podia auxiliar a Israel nas suas dificuldades. Então é nesse contexto que Jonas é levantado por Deus e se transforma, preste atenção no que eu vou falar agora, porque é sobre isso que eu quero pregar hoje de manhã. Jonas se transforma num profeta extremamente politizado e cheio de ideologias. Cheio, permeado, encharcado de ideologias. Abra lá, livro de Jonas, capítulo 1. E eu vou pedir a você para manter a sua Bíblia aberta. Hoje, depois de muito tempo, eu vou pregar de forma expositiva. Estou com saudade de pregar assim. As nossas mensagens da manhã, estudando um livro por inteiro e estudando os atributos de Deus à noite, não permite pregar dessa forma. Mas hoje eu vou pregar de forma expositiva, então você deixa aí o seu texto, o texto da sua Bíblia aberto. Veio a palavra do Senhor, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Essa era uma tarefa para a qual Jonas não tinha o coração disposto. Era mais ou menos como pedir a um israelense para pregar a palavra de Deus para os árabes. Era como pedir a um protestante irlandês para ir lá e pregar para um católico irlandês. Era a mesma coisa que solicitar aos americanos que levassem o evangelho para os cubanos. Ou pedir a muitos povos e pessoas que levassem o evangelho para os americanos. Povo que não gosta de outro povo. Xenofobia. Gente que não gosta de outra raça. Para Jonas, aquela era uma missão que confrontava profundamente o seu nacionalismo.
era uma missão que vinha contra as suas, a sua consciência ideológica. Nínive, capital do Império Mundial, capital do Império Assírio, que subjugava Israel, que maltratava Israel, inimigo direto de Israel, e Deus diz assim: vai lá e prega para os ninivitas. E Jonas, um profeta cheio de ideologias, ele prefere fugir da missão que Deus lhe deu a ter que sacrificar a sua consciência ideológica. Ele se dispõe, como diz o texto, só que a sua disposição é para fugir. A sua disposição não é para cumprir a missão que lhe foi entregue. Então olha o que diz o verso 3: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ou seja, Jonas gasta uma fortuna, porque a passagem para Tarsis não era uma passagem barata, paga um dinheirão para não ter que se engajar na missão que Deus lhe deu, missão essa que ele não acreditava. A opção dele é ir para o fim do mundo. Gente, viajar para Tarsis naquela época era algo complicadíssimo. Tarsis era um lugar que ficava no sul da Espanha, o lugar mais longe do planeta naqueles dias, de onde Jonas estava. A viagem para lá, para quem não sabe, a maior parte de vocês não deve saber, durava mais de um ano. Um ano viajando. Ele literalmente queria chegar no fim da linha. Era como tentar se esconder do chamado de Deus nos dias de hoje, sumindo lá para a Antártida, indo lá para a Groenlândia. E aí, quando Jonas tenta fugir, é bem provável que Jonas tenha racionalizado, tenha pensado o seguinte: não existe só eu de profeta no mundo. Existe aí, dois camaradas que pregam muito bem, Oséias e Amós, contemporâneos dele. Oséias e Amós estão aí, Por que Deus não chama esses caras para ir lá em Nínive pregar? Até porque eles não têm a mesma consciência ideológica que eu. Tenho certeza que se Deus chamar Oséias vai ser muito mais feliz na sua pregação. Deus vai usar Amós muito mais do que eu. Porque eles vão chegar para evangelizar Nínive sem nenhum conflito interior. Eles vão chegar para pregar ao império da época, da nossa época, sem nenhum preconceito. Não há dúvida de que vai ser muito mais simples para Oséias e para Amós cumprir essa missão, pregar aos ninivitas, do que eu. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fugir, vou para o lugar mais distante possível, que aí, quem sabe, eu não podendo voltar, Deus chama então Oséias e Amós e eles vão lá e pregam, contemporâneos meus. Então eu vou fugir. Pode ser que ele tenha pensado isso, racionalizado. Aí que diz o verso 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Gente, de repente, os planos de Jonas, de repente, aquela racionalização de Jonas é confrontado pelo maior poder que existe na terra, o poder de Deus.
Preste atenção numa coisa. O que a gente aprende aqui? Nenhuma fuga de Deus dura para sempre. Nenhuma fuga de Deus dura para sempre. Nem aqui, nem espiritualmente falando. Se você é de Deus, está fugindo de Deus, Deus vai te buscar. E como diziam os nossos pais, ou por bem ou por mal. Como C.S. Lewis disse, eu estava fugindo de Deus, até que Deus me encostou na parede e não deixou mais eu fugir. Nenhuma fuga de Deus dura para sempre. E mais, não existe ninguém nessa vida mais sujeito ao azar do que um homem ou uma mulher de Deus, consciente da vontade de Deus, que sabe o que Deus quer, que sabe o que Deus está pedindo e está indo contra a vontade de Deus, em processo de fuga. Deus vai te buscar, nem que para isso Ele tenha que mandar uma tempestade na sua vida. Eu mandei você ir para lá, mandei você vir para cá. Você está indo para lá, então a tempestade vai te trazer. Não vem por bem, vem pela tempestade. Verso 5: Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Você consegue perceber a ironia? Olha que coisa engraçada. Jonas tenta fugir de Deus e ele cai aonde? Dentro da reunião de oração mais fervorosa do planeta. Talvez em nenhum navio do mundo tivesse gente orando tanto quanto naquele navio que Jonas estava. Jonas tenta fugir de Deus e o povo lá em cima clamando, orando, pedindo. Aí olha o que diz ainda o verso 5, final. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então ele foi capaz de abandonar a mais fervorosa reunião de oração da sua vida e afundar-se em profundo sono. Isso é uma ironia. O texto nos mostra uma ironia enorme aqui. Enquanto os pagãos eles estão lutando, ansiando pela vida, lutando com garra, com raça e pedindo aos seus deuses pela vida, Jonas está lá, ó, se auto-sepultando num sono de desistência da vida. Isso aqui é um contraste que está acontecendo. Verso 6. Chega-se a ele o mestre do navio e lhe diz: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Gente, o estado de alienação da vontade de Deus. Não quero nem saber o que Deus quer, eu quero é fugir. Então esse estado de alienação da vontade de Deus na vida de Jonas torna Jonas menos humano e menos cristão do que os pagãos. Ele não é solidário com os outros, ele não clama ao seu Deus, porque enquanto eles lutavam pela vida, Jonas dormia. Enquanto eles estão invocando cada um e clamando ao seu Deus, Jonas não tem nenhuma prece nos seus lábios. Totalmente silencioso, quieto. Então esse estado de alienação acerca da vontade de Deus muda o coração de Jonas. Os pagãos do navio, eles foram muito mais sensíveis. Preste atenção nisso. Olha só, quando nós nos alienamos de Deus, olha o que acontece. Os pagãos do navio, eles foram muito mais sensíveis.
aos sinais dos tempos do que o profeta. Eles não interpretaram a tempestade como um mero fenômeno natural. Eles falaram, ó, tem alguma coisa acontecendo. Essa tempestade aqui não pode ser natural. Os pagãos perceberam isso. Por intuição, eles dizem, tem alguma coisa sobrenatural aqui. Aí a sorte é lançada e o azar é de quem? De Jonas. Descobre-se que o quê? Que o homem de Deus era a causa da desgraça. A vida de Jonas atraíra maldição sobre o grupo inteiro. E aqui um parêntese. Essa semana eu ouvi uma mensagem do Nicodemos. Que dizia assim, o título da mensagem: e se Deus for contra nós? Esse é o título. E se Deus for contra nós? E aí ele usa o exemplo lá de Acã e ele lembra de Jonas. E ele fala assim, ó, Acã e Jonas trouxeram maldição sobre um grupo por causa do seu pecado. Lembrando como que as pessoas podem trazer o juízo de Deus sobre a sua família ou sobre um grupo por causa dos seus pecados. Fecha o parêntese. Sorte é lançada, o azar é de Jonas. Ele descobre-se que ele é o motivo da desgraça daquele grupo. Ele que atraiu a maldição sobre o grupo. E nos lembra que homens de Deus em fuga de Deus trazem maldição por onde quer que andem. Da mesma forma, uma igreja alheia à vontade de Deus não é instrumento de bênção, mas instrumento de desgraça para uma sociedade. E essa é a lição que os marinheiros nos dão quando eles dizem o seguinte a Jonas. Olha aí verso 8 e 9. Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Preste atenção nisso aqui. Eles fazem várias perguntas a Jonas, mas Jonas só responde a última. Ele é evasivo na sua resposta, e a sua resposta é cheia de autojustificação. Estou fazendo isso por causa daquilo. Estou fazendo isso por causa daquilo outro. Cheio de justificativa. Além disso, Jonas é cínico. Porque ele confessa. Olha como que ele foi extremamente cínico. Ele confessa temer um Deus. Esse Deus que ele teme, ele serve a um Deus cósmico. É um Deus que controla o mundo inteiro, porque ele diz, o meu Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Então, se ele teme ao Deus que fez os céus e a terra e que controla tudo, por que ele está fugindo? Ou ele vai fugir para onde? Ele confessa temer a um Deus, ele diz que é servo de um Deus, mas na hora de orar, na hora da prece, ele não faz nenhuma oração. Ele não dirige a sua voz ao Senhor. Nesse momento aqui, Jonas é o exemplo daquela pessoa que crê nas coisas ou que tem uma teologia simplesmente para justificar as suas ações. Porque a fé que ele possui não é uma fé que o leva a ficar de joelhos. Existe muita gente que tem teologia para justificar os seus atos, mas a sua teologia não leva a dobrar os joelhos. E poucas coisas são tão falsas quanto uma teologia que não leva um homem a orar.
a declaração sobre quem é o Deus de Jonas e as razões da sua viagem deixaram aqueles marinheiros apavorados. Os camaradas cheios de medo, possuídos de grande temor, eles se viram para Jonas, parece quase que num ato de desespero, e dizem o seguinte, olha aí verso 10, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Ou seja, Jonas, ele estava literalmente brincando com fogo e não sabia. Ou sabia, mas se negava a considerar as consequências dos seus atos. O texto também mostra que os pagãos, olha que interessante, esse capítulo 1 é cheio de ironia. O texto mostra que os pagãos, eles tinham uma fé nos seus deuses maior e mais profunda do que Jonas tinha no seu Deus. Eles temiam as suas divindades com mais reverência, com mais dedicação do que o profeta. Os marinheiros, eles estavam dizendo a Jonas assim, meu amigo, quem tem um Deus como o seu, tem todas as opções na vida, menos fugir. Se o seu Deus é o Deus que fez os céus e a terra, como é que você vai fugir? E essa tempestade, essa desgraça, essa maldição está vindo sobre nós, porque você está em fuga. Além do temor, esses marinheiros sabem que algo precisa ser feito. Alguma coisa tem que ser feito para que aquela calamidade seja contida. Então eles se voltam para Jonas e perguntam, olha aí verso 11. O que eles perguntam? O que faremos para que o mar se acalme? Está dando a opção a ele. Ok, é o seu Deus, o Deus cósmico, criador dos céus e da terra, ele que está mandando essa tempestade porque você está em desobediência. O que a gente faz? Jonas responde, verso 12: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, gente, olha só. Jonas, ele assume o fato de que a tragédia que se tornara de todos naquela embarcação era consequência direta da sua fuga de Deus. Aqui, pelo menos aqui, Jonas, ele está na nossa frente. Por quê? Para muitos de nós, diferentemente de Jonas, a tragédia do mundo parece que não tem nada a ver com a gente. Parece que não tem nada a ver com a nossa vida. As coisas que acontecem aqui em Campos é culpa da corrupção dos políticos. É culpa das pessoas que estão governando o nosso país, a nossa cidade. A culpa é só deles. E o nosso papel é, nas nossas rodinhas de conversa, ficar criticando-os. Aqui Jonas está na nossa frente. Nós precisamos reconhecer que parte da culpa do mundo, do país, da cidade, estar do jeito que está, é nossa. Parte da responsabilidade pela tragédia, pela corrupção, pela imoralidade da nossa cidade é culpa da nossa igreja. Quero pensar na segunda, na terceira, na coroa, na primeira, quero pensar na nossa. É culpa nossa. Porque eu pergunto para vocês assim, quando é que nós nos reunimos como igreja para orar pela nossa cidade? E a Bíblia manda orarmos como congregação pela nossa cidade.